UNB, do Instituto de Psicologia, do Departamento de Processos Básicos, é isso? Processos Psicológicos Básicos. Processos Psicológicos Básicos. Tudo bem básico. Tudo bem básico, né? Ela faz coisas básicas. Nós somos colegas de graduação. A Raquel era aquela mais CDF que sentava na frente, ela fazia umas perguntas que eu nem entendi o que ela estava perguntando. Então, os alunos dela que estão por aí, coitado de vocês, gente. Né, Samuel? É isso. E aí, ela vai compartilhar um pouco com a gente o que ela vem trabalhando. Tá bom de ouvir, gente? O áudio tá bom para vocês aí? E vamos seguir a mesma regra. Quem quiser fazer pergunta, interromper, a gente levanta a mão e segue a ordem do Teams, tá? Para a turma que está no online participar igual presencial. A palavra é sua, Raquel. É minha palavra? Aí eu fico aqui. Como é que faz com os slides? Eu mandei aqui no Teams, eu compartilho, que aí você consegue. Não estou afirmando em cima? Já tomei a liberdade de mandar para todo mundo, né? Sim, claro. Isso que o mouse está horrível. Ai, meu Deus. Agora, como é que eu vou? Gente, um probleminha aqui entre o computador e a cadeira, mas vai dar certo. Genial. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, Marisala. Obrigada. E não está funcionando. E agora? E agora é só... Eu vou acostumar com o campo. Cadê o... Ai, não, compartilhar. Não, já foi compartilhado. Você tem que fechar ali aquele lá de cima. Deixa eu ver esse aqui, gente. Cadê? Porque no meu aparece assim, apresentar. Aí o que eu posso fazer? Entrar no meu... Salva, né? É. Porque talvez você não possa... Tá ligado? Você viu se tinha uma pressão para nós? Nada como alguém que entende de tecnologia. Eu ia ficar aqui até amanhã tentando. Eu vou gravar. Então pronto. Aí eu acho que você pode passar no teclado, tá vendo? Pronto. Ótimo. Então, gente, o negócio agora é que eu não estou vendo quem está online. Mas a gente olha pelo computador da Andréia aqui. Ó. Tá ótimo. Obrigada. Então, se alguém levantar a mão, você avisa, André? Porque aqui não está dando para ver. Se alguém levantar a mão ou colocar a mão no chat. Tá. Mas falar mal da gente ou falar que a gente está bonita, também se avisa. Também pode. Elogios são sempre bem-vindos. Então, eu fico feliz de vocês trabalharem assim na conversa, porque a gente interagir com o conteúdo sempre é mais proveitoso, né, do que ficar alguém só falando. Então, eu trouxe bastante material e a minha proposta é que a gente vá até onde der, até onde interessar, e se faltarem coisas, se estiverem interessados em saber mais, depois a gente conversa. Tudo bem? Bom, então, Conexo, por enquanto, é o nome do nosso grupo de pesquisa. É um grupo de pesquisa que eu vou apresentar para vocês os integrantes e tudo, mas eu queria, antes de tudo, contar para vocês um pouco da história de onde que a gente está vindo. É sempre interessante a gente saber de onde a gente está vindo para entender por que a gente... Trabalho, ó, se você quiser seguir a setinha ali, ó, do teclado. Tá, legal. Bom, então, quem somos? Um grupo de pesquisa vinculado ao Instituto de Psicologia e ao Programa de Pós-Graduação em Ciências do Comportamento da UNB, que desenvolve um modelo de aplicação para a transformação social com base na análise do comportamento. Como que isso começou?
Quando eu fiz o meu doutorado, eu fiz meu doutorado nos Estados Unidos, assim, eu sempre gosto de falar, né, que eu acho que, assim, onde a gente está é a função do que a gente viveu, né, e não necessariamente por mérito ou culpa, né, intrínseca. Então, eu fiz doutorado nos Estados Unidos e foi, na verdade, uma coincidência. Sabe quando você está no lugar certo, na hora certa? Eu fiz o mestrado com uma professora da UNB, do programa de pós-graduação em Ciências do Comportamento, chamada Josélia Abreu Rodrigues. Lembra dela, Maria? Lembro, terror da galera. Porque realmente ela ensinava, sabe? Que se aprende, o reprova. Aprende ou reprova. E aí eu fiz mestrado com ela e, coincidentemente, quando eu terminei o mestrado, o orientador dela, nos Estados Unidos, uma universidade chamada West Virginia, que é Virgínia Ocidental, que nem americano sabe que existe esse estado, ele veio como professor visitante para o UNB. E aí a Jo, né, fez com que todos os alunos dela apresentassem a tese para ele e tudo. E ele ficou encantado com o tanto de trabalho que a Josélia estava fazendo, tanto de pesquisa, tanto de aluno, porque ela trabalha bastante, né? E aí ele falou assim, me deixa eu levar um aluno seu para lá. Eu estava passando. Cala a boca, deixa eu tirar um neto, por favor. E aí eu fui, né? E isso foi uma oportunidade muito legal, porque o Enjo Atal, que foi meu orientador de doutorado, que também foi orientador de doutorado da minha orientadora de mestrado, ele é, além de um cara fantástico, uma pessoa que conhece muito da ciência, mas muito, né? E ele é realmente muito bem conceituado. E a universidade, o programa de pós-graduação em análise do comportamento, tem professores excelentes, é muito bem conceituada mesmo. Então, eu acabei no lugar certo, na hora certa, tendo acesso a analistas do comportamento e professores geniais que dão uma formação muito sólida em princípios básicos do comportamento. Vou falar daqui a pouco o que são princípios básicos do comportamento e a importância para qualquer tipo de aplicação. Bom, aí eu terminei o doutorado e eu queria fazer alguma coisa aplicada. E aí surgiu a oportunidade. Eu morava numa cidade chamada Morgantown, que é deste tamanho, que o americano não conhece, é uma cidade universitária. E a coincidência foi que uma ex-aluna do meu orientador cofundou uma empresa que era, em termos numéricos, a maior do mundo num tipo de trabalho de análise de comportamento em organizações. E eu estava desempregada, queria fazer alguma coisa aplicada, estava ela lá. E aí eu entrei para essa empresa que na época chamava-se LG. É uma empresa da iniciativa privada americana que trabalha com grandes corporações. Eles preferem, no mínimo, Fortune 100, que é as 100 maiores companhias. É fim lucrativo mesmo, corporação americana mesmo. Tem clientes, eu vou mostrar daqui a pouco, muito conhecidos. Shell, Bayer, Pfizer, Chevron, né? Essas indústrias que fazem bastante dinheiro. Petrolífera e farmacêutica. Enfim, eu trabalhei lá e depois de 3 anos trabalhando lá, eu voltei para o Brasil sentindo muita saudade da academia, muita saudade dos meus ratinhos, dos meus pombinhos e muito avessa essa coisa do ambiente corporativo, capitalista, selvagem, vamos dizer assim, né? Neoliberal. E estava sentindo muita saudade do laboratório. Voltei, eventualmente entrei na UNB, né? Fiz o concurso, entrei como professora para a UNB e fiquei, voltei para o laboratório e ótimo. Ciências do comportamento, com programa de graduação, de pós-graduação, né? E na graduação e na pós. Daí veio a pandemia e uma situação política complicada. E aí eu parei para pensar no que eu estava fazendo na minha vida, como eu acho que muitos de nós fizemos, né? Você para e reavalia no momento desse, nesses momentos de crise, tem essa vantagem, né? E eu parei e reavaliei o que eu estava fazendo e senti que
como um dever ético, e além de um dever ético, uma vontade muito grande de trabalhar de forma a produzir transformação social, bem quase arrogante, né, da minha parte. eu tenho ambicioso, desculpa, não é arrogante, ambicioso a palavra que eu queria. Porque eu pensei, nossa, eu tenho esse conhecimento, eu tive, né, a oportunidade, o privilégio de estar nesses lugares, de ter essa aprendizagem, tanto de princípio básico quanto de aplicações em larga escala. E aí eu pensei, eu vou traduzir o que eu aprendi, né, com esse trabalho nesses 3 anos de CLG, e eu vou tentar traduzir para a realidade brasileira e para transformação social. E aí venho trabalhando nisso desde então. Aí comecei a oferecer disciplina e junto com os alunos e construindo, né, essa ideia. E finalmente a gente se viu assim pronto para começar essas aplicações, para testar, né, essas aplicações. E essa é uma unidade maravilhosa, assim, as coisas também. Acho que eu sou muito sortuda mesmo, porque de repente eu fico sabendo que a Marisaura, minha amiga de graduação, né, está na unidade, está chefiando a unidade de Ciências do Comportamento do Ministério de Gestão e Inovação. Para mim foi uma coisa assim muito, muito legal, né? Como as coisas se encaixam e a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Então, dito isso, vamos continuar. Aqui, amor. Oh, meu Deus, vai eu no meu computador. É a minha cara fazer isso. Bom, eu tenho 2 mãos esquerdas com tecnologia, impressionante. Então, o nosso objetivo é adaptar um modelo analítico-comportamental amplamente utilizado na iniciativa privada internacional para a realidade brasileira em prol da igualdade social. Quem nós somos, essa nossa equipe? Estou eu ali bem no meio. Temos aqui o que está online o Fábio Laporte, que é doutor em psicologia, formado no programa de ciências do comportamento também, que agora está iniciando um pós-doc, e é uma grande adição para o nosso grupo. Ele é psicólogo também do MPU e trabalha com gestão de pessoas e tem alguma experiência, tem bastante experiência nisso e ajuda a gente bastante. A Diana Ferreira, ela é minha doutoranda e ela trabalha na ANAC, então também é servidora pública. O Samuel Araújo está fazendo mestrado em psicologia, ele também está aqui com a gente, e ele é orientado pelo Jorge Oliveira Castro, que é aí um grande nome também em economia comportamental e entre outros. E a Júlia Vale fez estágio psicólogo comigo, está fazendo mestrado em psicologia e tem muitas habilidades de diagramação e de canvas. Foi ela que fez essa apresentação para a gente, ficou até altas horas ontem. Tem que ter um shopping, né? A gente pode ajudar a gente. Assim. É verdade, um shopping, exatamente. Então, quais são os conteúdos que eu vou apresentar para vocês hoje? Primeiro, a gente vai falar sobre ciências comportamentais de uma forma geral, afunilando aí para uma das ciências comportamentais, que é a análise do comportamento. E depois a gente vai falar sobre exemplos ao redor do mundo do uso de ciências comportamentais para modificar comportamentos socialmente relevantes. Então, por isso, comprovado prático positivo. Depois, a importância do conhecimento científico, como falar de alguns fatos comportamentais, fatos muito bem estabelecidos, empiricamente, publicados, né, obviamente, jornais editados por pares, há mais de uma centena de anos. E, mais especificamente, a gente vai falar de análise funcional. E essa inovação, que é o modelo que a gente está desenvolvendo, o nosso grupo de pesquisa, Conexo, que tem 3 passos: identificar, engajar e integrar, que é baseado nessa experiência, né, no CLG. Então, vamos lá, começando. Ciências comportamentais, o que são e como usamos. Ciências comportamentais, como vocês bem sabem, é multidisciplinar, uma área multidisciplinar. Então, você tem, por exemplo, economia, comunicação, linguística, psicologia, fisiologia
e até a computação como áreas importantes para ciências comportamentais. Eu vou falar de dentro da psicologia e de dentro da psicologia eu vou diferenciar, então, a ciência comportamental cognitiva da ciência comportamental funcional, que é a análise do comportamento. O que a maioria das pessoas conhece até bem é a ciência comportamental cognitiva. A parte inovadora é a ciência comportamental funcional, que é a análise do comportamento. Então, indo aqui um pouco mais a fundo em ciências comportamentais dentro da psicologia. A ciência comportamental cognitiva, ela é caracterizada, né, você reconhece com termos como insights, vieses, expectativas, sistemas de crença, provavelmente entra aí também vários tipos de nudge, né? E essas são as ciências comportamentais mais bem difundidas no mundo, tá? Que as pessoas tendem a conhecer. Já a análise do comportamento, ela traz a análise funcional. Então, o tipo de discurso que a gente ouve de análise do comportamento é sobre as variáveis das quais o comportamento é função. Então, a análise do comportamento, ela é explicativa, enquanto que a ciência comportamental cognitiva, ela é descritiva. E isso que eu estou falando é aceito e sabido por cientistas comportamentais cognitivos e analistas do comportamento. Então, se você pensar no nosso querido Charles Darwin, que viveu entre 1819 e 1882, você pode separar dentro da biologia a taxonomia, que descreve, né, características anatômicas, né, que diferenciam, fisiológicas, que diferenciam as espécies. Então, você descreve, certo? Essas características são descritas. A teoria da evolução, que é muito bem aceita na biologia, ela não é apenas descritiva, ela é explicativa. Então, qual é a base de explicação da teoria da evolução? Pressões ambientais que fazem com que alguns membros da espécie tenham maior vantagem adaptativa, né, o fitness, né, aptidão, que, né, torna esses organismos mais frequentes, as características mais frequentes ao longo de bilhões de anos. Então, tem essa parte, explica, né, são pressões ambientais. E a gente vai ver que a análise do comportamento também trabalha assim, entendendo como o ambiente influencia o comportamento. Tá? Então, gente, pode me interromper, tá bom? Por favor. Estamos falando de insight, né? O pessoal gosta muito de insight. Insight é a palavra, né, das ciências comportamentais. Então, vou mostrar para vocês como do lado esquerdo da tela você tem uma descrição cognitivo-comportamental e do lado direito da tela você tem uma visão do Epstein, do Skinner, que é explicativa. Então, Kohler, muitos de vocês devem ter ouvido falar dele, ele teve a oportunidade de trabalhar nos anos 20 aí na ilha de Tenerife e ele fazia experimentos com chimpanzés. Então, um dos experimentos que ele fez, ficou muito famoso, envolvia esse chimpanzé aí no alto pegando essa banana que chamava Sultão. Ele colocou esses chimpanzés numa situação problema. A situação problema tinha uma banana, que chimpanzé gosta de banana, e tinham caixas. Tá? Então, a situação problema era que só pulando o chimpanzé não conseguia alcançar a banana. E aí, de acordo com a descrição do Kohler, ele diz que vários chimpanzés estavam olhando a banana, pulando, se alcançar, olhando em volta e tudo. Ele descreve que o sultão ficou sentadinho num canto, olhando. Diz que ele ficou sentado olhando. Aí, do nada, ele levanta, pega uma caixa, arrasta para debaixo da banana, pega outra caixa, põe em cima, pega outra caixa, põe em cima, sobe e alcança, né, a banana. Então, ele teve um insight de acordo com o Kohler. O insight seria, então, a mudança repentina na maneira como uma pessoa, um organismo, organiza uma situação problemática. A ideia é que esse insight, ele causa, então, um comportamento que resolve o problema. Tá vendo? É descritivo. Por que é descritivo? Porque não explica de onde vem o insight. E se a gente quer produzir insight, a gente tem que saber o que produz insight. Quais são as variáveis
que influenciam, que tornam o insight mais ou menos provável. Skinner e o Epstein olharam aquela situação e disseram, bom, vamos fazer um experimento para ver se a gente consegue produzir insight. Então, você tem aí, eu vou mostrar e vou contar a história, tá? É um videozinho bem curtinho. Era um pombo e treinaram esse pombo a subir numa caixa, essa caixinha que tá aí. Quando ele subia na caixa, ele ganhava um pouquinho de comida nesse comedouro que fica aqui, tá? Bem no meio, esse buraquinho. Deixa eu dar uma pausa, hein? E aí, numa outra situação, depois, sem a caixa, colocou esse pombo na mesma caixa, sem essa caixinha, né? Colocou na mesma caixa experimental e colocaram uma banana de plástico ao alcance do pombo. E toda vez que ele bicava a banana, ele ganhava um pouquinho de comida. E aí colocaram o pombo numa situação problema, que era essa. O pombo não conseguia alcançar a banana e a caixa estava disponível. Qual a ideia do Epstein? O sultão tinha experiência com caixas e tinha experiência com comer banana. Então, esses dois repertórios comportamentais eles já estavam estabelecidos. O que o sultão fez foi, vamos dizer assim, juntar os dois. Mas o que explica o insight é a experiência anterior, com bananas e com caixas. Então, vamos ver o que acontece com um pombo. Gente, se é um pombo, parece mais com um dinossauro do que com a gente, tá? O chimpanzé é super parecido com a gente. Geneticamente, inclusive, acho que é 98,9% dos nossos genes compartilhados com chimpanzés. Então, vamos ver o que o pombo faz. Tenta picar a banana, não consegue. É igual o sultão pensando, e agora? Mas como é um pombo americano, ele estava pensando em inglês. What the fuck? Olha lá. Eita. Para a asa dele. Opa, ali a caixa. Opa, subi na caixa. Ele já está treinado a subir em caixa. Ele subia na caixa e ganhava comida, né? Olha aí. Ó, mais um pouquinho, menino. Mais um pouquinho, menino. Você deu bem. Conseguiu em precisamente 1 minuto e 6. 1 minuto e 9 segundos. 1 minuto e 6 segundos. Bem rápido, né? Então, esse é o exemplo de como a análise do comportamento é explicativa, no sentido que vai atrás das variáveis de controle, das variáveis que influenciam o comportamento, das variáveis ambientais. Ok. Então, a segunda parte dessa apresentação é falar sobre como esse tipo de ciência oferece aplicações comprovadas, práticas e positivas. Então, a análise do comportamento é a ciência sobre como os comportamentos mudam, o que faz o comportamento mudar. Alguns exemplos de aplicação tem na economia comportamental, tratamento de adicções e vícios, vou falar um pouco sobre isso. Comportamentos escolares positivos também tem bastante aplicação. Hábitos de saúde, segurança comportamental, também é muito utilizado, que eles chamam de behavior-based safety, né? Segurança baseada no comportamento. Falar de alguns desses, tá? Então, a análise do comportamento aplicada é usada para solucionar os mais diversos tipos de problemas comportamentais. Uma das áreas onde a análise do comportamento é mais usada é no transtorno do espectro autista. Inclusive, é o único tipo de tratamento que, vamos dizer, o Ministério da Saúde dos Estados Unidos, né, o NIH, recomenda e os planos de saúde cobrem. O Medicaid cobre esse tipo de tratamento. É o único que ele cobre. Isso aqui é um exemplo de um estudo da Nature de 2023, desse ano, que mostra aí a aprendizagem de letras na Síria, né? Então, é árabe. E os scores de árabe subindo aí em crianças, né, do espectro autista ao longo dos anos. Esse é um exemplo. Tem literalmente toneladas de outras publicações. Tem muita publicação. Aqui a gente tem terapia comportamental. Esse é um artigo que foi publicado também
foi publicado em 2018, relativamente recentemente, sobre o efeito, né? Você tem o grupo controle e o grupo experimental, no pré e no pós-teste, ou seja, antes e depois do tratamento. Com relação à saúde física, não melhorou muito, mas você pode ver os efeitos sobre a saúde psicológica, sobre a saúde social e ambiental, esses grupos. E aqui a gente chega na nossa área, que é chamada OBM, Organizational Behavior Management. Essa é a área de aplicação da análise do comportamento em organizações. E organização pode ser entendido por qualquer grupo de pessoas que tenham um interesse em comum. Uma família pode ser uma organização. Então, esse periódico ele foi fundado em 1977 e ele deu um nome à área, né, que a gente chama de OBM. A gente tentou traduzir para o português, análise do comportamento em organizações, mas acabou pegando o OBM e ficou OBM. Esse é o terceiro maior, esse periódico é o terceiro maior em termos de fator de impacto entre os periódicos de psicologia aplicada. Existem 17 programas de pós-graduação em OBM no mundo. Então, a maioria deles é nos Estados Unidos, mas tem na Noruega, também tem na Venezuela e, se eu não me engano, no Canadá. No Brasil não tem. O programa da Ingon é esse, não? Daquela professora? Sim, é na Universidade Metropolitana de Washington. É em OBM, então. Ela é uma professora, para quem sabe, é uma professora que esteve aqui. Aí tem uma aluna dela, egressa do doutorado, que está no Ministério da Justiça. Vou falar sobre o programa que a Flora está fazendo. Aí tem várias pessoas de Brasília que estudaram com o Todorov no IESB, que foram fazer o doutorado lá. Então tem um grupinho assim, né, de alunos aqui. Inclusive a Ingon se aposentou e no lugar dela está o Calil, que foi formado pelo Todorov. Que veio aqui também. Que veio também. Interessante, legal. Então, assim, que eu acho, por que eu fico tão entusiasmada, além com esse trabalho, além de eu saber que funciona, porque isso já é muito bem estabelecido empiricamente, que funciona, essa eu acho que é uma oportunidade, pela 5, de utilizar esse tipo de tecnologia, esse tipo de conhecimento, para poder espalhar uma coisa que a gente pode realmente ter um poder de transformação muito grande, de mudar comportamento. E que está assim, eu acho que assim, tá na hora. O que eu sinto conversando com as pessoas é que elas olham e falam assim, não, isso faz sentido, sabe? Então, eu acho que a gente está pronto, sabe, para usar esse tipo de aplicação. Então, olha só, quem utiliza o OBM, aí está o nome, né, que eu peguei na internet, ou seja, são publicados nos sites dessas empresas que trabalham com o OBM, uma delas foi a que eu trabalhei. Então, você tem Bayer, tem Shell, tem Chevron, tem Pfizer, né? Tem a Bosch, tem Kellogg's, tem bastante gente que trabalha e são empresas, como vocês podem ver, da iniciativa privada. E por que essas empresas contratam esse tipo de serviço? Isso aqui são alguns... Raquel, desculpa interromper. Por que a grande maioria do mundo hipertradicional das empresas? Você tem alguma... Porque eles dão dinheiro. Não, eu digo assim, por que as não mais sofisticadas no mundo tecnológico, mais de ponta? Porque eu vejo ali Chevron, Shell, são empresas antiquérrimas, né? Do mundo tradicional do petróleo, da Bayer, da química. Sim. O quê? Alguma relação? Sim, uma explicação? A explicação anedótica? É uma ótima pergunta. Como a gente está falando do mercado bem competitivo, a grande maioria dessas empresas, tá? Elas não querem que as outras competidoras no mesmo mercado saibam que elas usaram esse tipo de tecnologia, porque é competição. Então, se, por exemplo, a Bayer cresce, né, utilizando consultoria em OBM, eles não querem contar esse segredo, eles não querem que a Pfizer saiba. Então, para começo de conversa isso. Então, os clientes não são publicados. Esses são os que toparam. Mas, assim, a carta de clientes dessas empresas aqui é gigantesca, é muito mais do que isso. Eu mesma trabalhei com 2 empresas que eu não posso citar, está sendo gravado. Depois, no cafezinho, ela conta pra gente. Eu não posso citar porque você tem um contrato, sabe, de você não poder. Então, essas empresas, elas existem, mas elas não toparam que o nome delas fosse publicizado.
Então, por que eu peguei esses nomes que estavam na internet? Então, eu falei, tá, então, estava, né, no caso, por exemplo, muitas delas foram com o... Ixi, faltou o Aubrey Daniels International, que é a ADI. O Aubrey Daniels foi, inclusive, o cara que fundou o periódico JOBM, né? E foi ele que deu o nome de OBM. Ele tem uma das maiores empresas e assim, a carta de clientes deles é bem grande. E aí tem de tudo quanto é tipo de indústria. Então é por aí. Eu trabalhei aqui, a Lula, tá? Então a Lula era a antiga CLG, hoje se chama a Lula, e a cofundadora que me botou debaixo da asa dela para aprender, que foi que me ensinou tudo, chama Julie Smith, que é uma pessoa fantástica. Ela saiu daqui e aí ela fundou a Performance Ally, que eles trabalham inclusive com tecnologia. Então tem muito, né? Agora os avanços, claro, você fica para trás se você não usar tecnologia. Então software, aplicativo, né? Eles trabalham tanto eles com tecnologia quanto oferecendo serviço para essas empresas menos jurássicas, né? A Reaching Results, que é do John Austin, e essa aqui, Inclusion and Diversity Consulting, também era da Lula. Então, as pessoas saem, né? Vão para fundar outras empresas, que essa aqui vai mudando, enfim. Faz parte dessa realidade do mercado. Então, esse pessoal está conseguindo resultados bem decentes. Então, o impacto mensurável, esse dado aqui é da Lula, tá? Que foi onde eu trabalhei, CLG. 30% a 300% de retorno sobre o investimento. Isso é um número muito grande. É muito grande. Se você pensa né, se você pensa nos lucros que algumas empresas fazem, se você consegue 30% de retorno sobre o investimento, é muita coisa. É muita coisa. Em termos de comportamento, alguns exemplos. Diminuição de 70% de erros médicos. Isso são vidas salvas. 70%. É muita coisa. De redução. É muita coisa. É muita coisa. 50% de aumento anual. Também é muita coisa. 2,8 bilhões em economia de energia. Diminuição de 45% nos custos de saúde. Então, os resultados eles são muito substanciais. É por isso que eles pagam, entendeu? É por isso que eles pagam. Não é uma coisa que a pessoa chega aqui e faça uma palestra motivacional, que pode até, em alguns casos, funcionar, aí a pessoa fica, uau, vou fazer, aí dura no máximo um mês depois. Por quê? Porque dá trabalho mudar comportamento. Mudar comportamento não é uma coisa que você simplesmente senta e convence a pessoa, não é. Então, os resultados iniciais, eles costumam, em grandes empresas, tá? Eles costumam ser vistos nos primeiros 2 a 3 meses, que é a parte primeiro do alinhamento em torno da administrativa. E resultados sustentáveis são observados geralmente entre 6 a 9 meses. E a gente consegue fazer mais rápido, depende da cultura da organização, depende de uma série de fatores. Mas esse é mais ou menos a média aí desses números. Então, existem aplicações para problemas sociais. Primeiro, né, a aplicação que eu estava contando para vocês é realmente no mercado bem capitalista mesmo, né, de iniciativa privada, fins lucrativos e tudo. Agora vou dar exemplos relacionados a problemas sociais. Na Irlanda tem esse Food Dudes, que é um programa analítico comportamental adotado como programa social do Ministério da Agricultura da Irlanda desde 2007 até hoje. Também adotado na Inglaterra, na Itália e nos Estados Unidos. Então, pelo governo, financiado pelo governo. Qual é o problema desses países? A segurança alimentar. Só que no caso deles, criança comendo porcaria. Pouca variedade nutricional e muita gordura e muito açúcar. Que eles têm fácil acesso, é mais barato e a gente gosta mais por motivos até evolutivos. Então, esse é um exemplo aqui da consumo médio de comidas com gordura e açúcar. E aí você tem aqui, comparado com comidas preparadas em casa, porque a ideia era justamente que trouxesse comida saudável de casa, né? Porque o horário deles de aula, normalmente de 9 às 3, então eles almoçam lá. Eu trabalhei no sistema educacional
público dos Estados Unidos, e, gente, é uma coisa inacreditável. Eu trabalhava com TEA, com plano comportamental para crianças no espectro autista. Mas aí eu tive a oportunidade de assistir o que esses meninos comiam. E assim, segunda lasanha, terça pizza, quarta hambúrguer, sabe? É só coisa pesada mesmo, assim. Nada de salada, só pesada. Então a solução é trazer de casa. Então, aqui a gente tem o grupo controle, a quantidade de comida, de porcaria consumida, e na intervenção aqui com Food Dudes, depois eu vou explicar melhor para vocês, né, não tem comparação, né, gente? É bem diferente. E aqui no Brasil nós temos o programa ELOS, tá? Que é um programa de prevenção ao abuso de drogas. É adotado pelo Ministério da Saúde, depois de um hiato de 4 anos, voltou. É baseado num programa chamado Good Behavior Games, que é originado em 1969 para analistas do comportamento. E que tem evidências ao redor do mundo de diminuição de riscos para alcoolismo, fumo, comportamentos antissociais e até suicídio. Esse é o programa da Flora. Então, Mari estava falando, né, da Flora, que terminou o doutorado com a Ingram Sandaker, na Noruega. A Flora, eu vou contar uma história pitoresca. A minha irmã, coincidentemente, foi parar no programa ELOS, trabalhando terceirizado. Ela é formada em História, mas ela foi parar no programa ELOS. Eu não sei quem trouxe o programa ELOS para o Brasil, passou a se chamar ELOS. Mas é uma tradução, não só tradução dos termos, mas também adaptada à cultura brasileira, trabalhando para conseguir fazer isso, como vocês podem imaginar. E quem estava no comando desse programa era a Flora. E aí a Flora teve contato com a análise de comportamento, falou, vou fazer mestrados, né, pelo mestrado. E aí a minha irmã, que trabalhava com a Flora, falou assim, a minha irmã é professora da UNB e trabalha com ciência do comportamento. Aí eu conversei com a Flora. E aí eu conversei, ela me falou do programa ELOS, eu falei assim, você vai atrás do Todorov, você vai ser orientada pelo Todorov, porque o Todorov estava trabalhando muito com aplicações sociais. Aí ela fez o mestrado Todorov, depois o Todorov muito velhinho, né, já não estava mais em condições, e ela foi fazer o doutorado com a professora Laércia Vasconcelos, que é também do programa de pós-graduação em ciências do comportamento, e foi fazer o sanduíche lá na Noruega, e agora aí ela voltou e está de volta no programa ELOS. Todorov é o que foi reitor do UNB. Isso, ele mesmo. Foi ele que trouxe a análise do comportamento, uma das grandes nomes. Foi ele que trouxe a análise do comportamento para Brasília. Tá? Para o Brasil foi ele, Carolina Boring, especialmente ele e Carolina Boring, que trouxeram a análise do comportamento para o Brasil, isso nos anos 60. Bom, então, aplicação de problemas sociais, esse Behavior and Social Issues é o periódico dedicado a aplicações com o objetivo de construir culturas com justiça social, direitos humanos e sustentabilidade ambiental. A Ingram trabalha especialmente nesse periódico, e nesse periódico é bem interessante. Então, tem artigos teóricos e empíricos sobre intervenções analíticas comportamentais para mudar comportamentos socialmente relevantes, em maior ou menor escala, mas sempre envolvendo conjuntos de pessoas e não uma pessoa só, que aí quando é uma pessoa só, geralmente a gente está falando de terapia, né, psicoterapia. Um outro programa, esse foi aplicado em Brasília, alguns de vocês podem lembrar, saiu em 1922 no Correio Brasiliense, essa matéria... 2022. Eu falei 2022? Você falou 1922. Falei 1922. Falha. Obrigada por me corrigir. 1922? Eu falei, eu fiquei assim, você demorou um tempo também. Não, tem tudo isso que a gente para na fala, não tinha nem Brasil. Sensação, né? Não tinha nem cidade para a galera que não veio parando na faixa. Gente, desculpa. Então, tem 25 anos, né? Na verdade, 26 agora, a gente respeita a faixa. Há que ter motivo de orgulho, pois o número de mortes por atropelamento nas vias do DF diminuiu, reduziu 81,5% de 97, quando se foi implantado para cá. Isso aí teve o dedo do Todorov. Tem uma tese orientada por ele. E aí eu vou falar, não sei se você lembra, Mai, talvez você lembre.
Eu tirei carteira de motorista, sem querer revelar muita coisa, mas eu tirei carteira de motorista, foi por aí. E eu lembro, quando eu comecei a dirigir, o que eles faziam? Não era só comunicação, não era só mídia, não era só outdoor. Era gente na faixa. Eles colocaram pessoas dos dois lados da faixa, ensinando o pedestre a dar o sinal de vida e ensinando o motorista a parar. E não era... Tinha multa, claro, se você não parasse, e tinha gente lá observando. Mas o pessoal batia palma, tinha gente perna de pau, sabe? Eles trabalhavam com... assim, sabe, encorajamento social mesmo. Por isso as pessoas começaram a se sentir como parte de um grupo e esse orgulho de a gente para na faixa, que até hoje tem. Precisa de retreino, tá? Precisa de retreino. Essas coisas não continuam para sempre, não. Sempre, eventualmente, vai precisar de retreino. Mas isso não é uma intervenção simplesmente de avisar. É uma intervenção de você dar consequência para o comportamento do motorista e do pedestre. Então, você cria um ambiente colaborativo e de orgulho, né? E que as pessoas, elas não ficam bravas, essa faixa tem que parar. Certo? Virou hábito a essa altura do campeonato. E foi um hábito estabelecido por meio, como a gente vai ver daqui a pouco, encorajadores positivos. Que é a melhor forma de em Caldas Novas o pessoal para também. Acho que tem tanta gente de Brasília lá e virou uma cultura local. É mesmo. Impressionante, assim. Porque é cidade do interior, né? A gente conseguiu exportar para Caldas, né? É porque lá é Brasília, né, gente? A praia de Brasília é uma expansão aí. Aí tem que dar o crédito do Cristóvão também, na época era governador, né? Sim, foi instalada quando fizeram esse fórum, Você falou do Todorov, mas o Cristóvão que era governador. Ele era governador. Quando eu digo dedo do Todorov, a ideia é dedo. É dedo nesse sentido aí de estabelecimento de consequências encorajadoras para... trouxe conhecimento científico. Isso. E não para a política, e não só intuição, né? Isso. Nessas campanhas de conscientização. Que é o que a gente quer fazer, trazer conhecimento para apoiar a tomada de decisão, mas tem que ter um decisor lá que queira Exatamente. Esse lado político aí... Porque se o decisor não quiser, você leva... Esse lado político aí... Bom, política é comportamento puro, né? Mas, às vezes, a gente vai falar sobre isso, as contingências, a situação... As coisas que influenciam o comportamento político, às vezes, são bem diferentes do que influencia o comportamento de gestores e quem trabalha, vamos dizer assim, no chão de casa. E a Adriana está colocando aqui que também é crédito para o Correio Brasiliense, porque houve um grande apoio do jornal. Sim, né? Sim, certamente. Verdade. Foram vários atores aí que participaram desse fórum e que produziram esse resultado. Mas, assim, a gente quer mudar comportamento, a gente tem que olhar para o que funcionou, quais foram as iniciativas que funcionaram, e aí a gente tem que investigar nessas iniciativas quais foram os elementos-chave que fizeram, né, que elas tiveram exato, que elas tenham sucesso. Então, os experimentos têm um potencial de trazer isso, né? Esses experimentos laboratoriais que a gente está se propondo fazer. Muito, vou falar bastante sobre isso. Uhum. Muito ainda. A última questão que eu vou falar aí de aplicação é o Contingency Management, que é um tratamento comprovadamente eficaz para abuso de substâncias. Desculpa. Tá vendo essa porcaria? Eles ligam 15 mil vezes, não fico nunca satisfeita de gravar isso com esses que envolve incentivos para comportamentos incompatíveis com o abuso. E, por exemplo, uma coisa que é muito utilizada é a amostra de urina limpa. Existem muitas variações desse programa. Ele é usado muito, tem muita publicação. Eu trouxe 2 resultados, só preciso dar uma olhada no gráfico. Um de 2006, outro de 2013. Ambos no Jornal Americano de Psiquiatria. E é muito... Vocês sabem que está uma crise de opioide violenta nos Estados Unidos. Muito ali perto de onde eu morava, em Baltimore, ali na Pensilvânia, e é justamente onde fica o Hospital Johns Hopkins. E lá é sediado um grande programa de manejo de contingências, né? Gerenciamento, sei lá, de contingências, seria o nome.
não é bicho de 7 cabeças, não é, como eles gostam de dizer, ciência de foguete, né? Basicamente, as pessoas vão e participam, né? Elas querem, elas fazem a inscrição nesse programa, e geralmente é gente que já perdeu contato com a família, já perdeu o trabalho, está morando na rua, são zumbis, são conhecidos hoje como zumbis, né? Viciados em opioides, graças, né, à indústria farmacêutica americana e o FDA, que também, né, enfim, está envolvido aí, todo mundo sabe. Então, são pessoas que estão bem lascadas e elas fazem, então, a inscrição nesse programa. E olha que interessante, é uma contingência seguinte, contingência é uma relação de dependência. Se você faz xixi nesse potinho e ele está limpo, e é um resultado que sai na hora, você ganha voucher. E esses vouchers, eles podem ser trocados por muita coisa importante, menos droga. Pode ser trocado, compra no mercado, pode ser trocado eles também têm contingência com moradia, né? Então, coisas que as pessoas estão precisando para se restabelecer. Então, tem um acompanhamento psicoterapêutico também, né? É um programa que está muito bem considerado, que faz uma diferença assim, muito grande mesmo na vida das pessoas, tanto que é recomendado pelo Ministério da Saúde do Reino Unido, pelo Instituto Nacional de Saúde e Excelência Clínica do Reino Unido. Muita publicação, quem quiser depois eu passo algumas referências além dessas que estão aqui. Bom, então vamos para a terceira parte, deixa eu ver, que é sobre a importância do conhecimento científico. Que aí a gente vai para essa parte que está falando, a linha da pesquisa. Uhum. O que acontece? Eu estava um belo dia atrás de alguma imagem para poder, nas minhas aulas, mostrar que você não pode simplesmente sair aplicando conhecimento sem você saber qual é a base desse conhecimento. E aí eu encontrei essa foto aí num blog de um engenheiro chamado Gigantes com Pés de Barro. Esse prédio ele foi construído na China, você pode ver que ele está deitadinho, né? É um prédio de sei lá quantos andares, não contei não, quem quiser, tem vários andares. E aí eles estavam lá com o prédio pronto, e aí um engenheiro olhou para o outro e falou assim, tá faltando uma garagem. Recavaram. Tá faltando Um prédio, uma garagem. Uma garagem. E aí o prédio caiu inteiro. Olha, tá de ladinho. Eu tô ventosa ali no pé. A janela é no pé. A janela é no pé. Exatamente. Então, olha só que dúvida. Eu falo assim, gente, vamos supor que cada andar aí é uma aplicação diferente, tá? Você pode ter aplicação em escolas, em hospitais, de psicoterapia, de organizacional, de práticas, mudanças de transformação social. Tem. Onde tem gente, tem comportamento, tem aplicação. Tem muita aplicação. Se você não tem um fundamento no conhecimento sobre os princípios básicos do comportamento, vai cair. Você vai virar tecnólogo. Aplicador de ferramenta. E qual o problema do aplicador de ferramenta? Ele está apto a corrigir, a lidar com um tipo de problema. Quando aquilo ali, o problema muda, tá? Por exemplo, é outro desafio social. Essa pessoa não vai saber o que fazer. E pior, se aquela coisa, né? Quando você tem um martelo, tudo é prego. Você vai usar, inclusive, em situações que não são as adequadas para você usar aquele tipo de conhecimento. Tem que saber dos princípios básicos, tem que saber o que está lá por trás. Minimamente. E é esse minimamente que eu vou começar a falar agora, tá? Opa. Não fui eu. Você viu, mas não fui Foi. Mas não era minha mão no teclado também, não. Era na Poxa. Eita, mudou sozinho de novo. Ó. Tá dando algum tilt. Tá. Então, a ideia é, análise funcional não é bicho de 7 cabeças. Esses princípios básicos, são facilmente compreensíveis e podem fazer um efeito muito grande na nossa análise e na construção das nossas intervenções. Análise funcional, lembrando, é um tipo de análise onde você investiga do que o comportamento é função. Então,
quais são as coisas que acontecem e fazem um comportamento, vamos dizer, vá para um lado ou para o outro. Então, a gente vai falar sobre isso, análise funcional. Vou contar alguns fatos comportamentais também muito bem estabelecidos, não fui eu que inventei, né? A Mari está, inclusive, familiarizada, não sei se você vai lembrar, mas está bem familiarizada com isso, as aulas da Jo. Então, e outros, né? 10 anos, né, que eu terminei já. Pouquinho, gente. Finge, né? 10 anos, né? Foi ontem. Foi ontem. Então, o primeiro fato. Comportamentos acontecem em contextos antecedentes. Tudo que a gente faz, nada que a gente faz acontece no vácuo. Então, vamos falar aí de um comportamento específico, que é o desempenho do servidor público. B de behavior ou comportamento, e o A é esse contexto antecedente. Então, qual é o contexto no qual aquele servidor público vai trabalhar? Você, às vezes, preferencialmente, tem onboarding, né? Você tem comunicação do órgão e da chefia, com memorandos, despachos. Você tem treinamento, você tem a capacitação. Você tem nudges, você tem um ambiente onde você está enviesado, vamos dizer assim, mais tendendo politicamente para um lado ou para o outro, ou por conta de desviação, função da nossa história, tem certas pessoas que você vai mais com a cara, né? Certas pessoas falam, fazer alguma coisa que você, né? Que desse errado e tudo. De qualquer forma, esse é um fato. Comportamentos acontecem em contextos, e a gente chama esses contextos de antecedentes. Então, esse é o primeiro fato. Segundo fato, antecedentes não mantêm comportamentos. Não adianta comunicação, treinamento, capacitação, se variáveis que a gente vai chamar de consequências não são favoráveis àquilo ali. Então, alguns exemplos aqui tem atrás do cigarro, a pessoa está lendo, não lembro, há bastante tempo já, para tentar assustar os fumantes e fazer com que eles parassem de fumar, né? Algumas coisas horríveis que o fumo produz. Eu ouvi falar, inclusive, recentemente, que tem gente que coleciona. Foi você que me falou, Tu? Não, foi outra pessoa que me falou, que tem gente que coleciona. Coleciona as caixinhas? Essa parte de trás. Fumante que coleciona? Quer dizer, as pessoas param de fumar porque vê lá o infarto. Sabe o que você faz? Vira para baixo. Você não quer mais. Outra coisa, se habitua. Então, o poder dessa intervenção é muito pequeno. Outra coisa, pessoas caíram no buraco do elevador e aí tem essa lei aí, estadual, número X, que diz que do lado de todo elevador tem que ter o seguinte aviso: antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Isso influencia o comportamento de alguém? Alguém, toda vez que olha para isso e fala, não, agora eu vou olhar. A gente habituou. No começo pode até ter feito algum efeito, mas hoje em dia é uma coisa que a gente não vê, né? Por exemplo, a gente tem placa por aí de proibido andar na grama. E aí você vê esses caminhozinhos das pessoas andando na grama. A gente nem sempre segue as regras que são estabelecidas. Nem sempre. Denuncie violência doméstica. É crime. Continua acontecendo e, infelizmente, cada vez mais. Não é por falta de conhecimento de que a pessoa está cometendo um crime ou que ela é vítima de um crime. Não é por falta de conhecimento. Vou dar um exemplo aqui que eu ouvi, inclusive, na semana de inovação. Um exemplo, vocês vão lembrar, não sei se foi, acho que foi na Venezuela, esse tipo de intervenção. Parece que na Venezuela é diferente do Brasil, que quando você denuncia violência contra a mulher, você denuncia e você tem que seguir um certo passos até chegar no final, até alguma coisa acontecer com o agressor. E isso envolve vários passos que as mulheres têm que fazer. Então, ela denuncia, e aí depois ela é contactada por algum órgão, aí ela tem que ir, aí ela tem que relatar, aí ela tem que fazer um monte, né, de coisa até finalmente dar em alguma coisa. E a intervenção comportamental era o seguinte: em momentos diferentes, essa mulher recebia por SMS, por mensagem, mensagens de apoio, tipo, não desista. E aí acharam que ia ser uma grande coisa essas mensagens serem personalizadas. Fulana,
Vimos que você parou e tal, você não seguiu. Por favor, continue, é importante você assinar o Beltrán, o nome, né, da pessoa ali, o órgão responsável. 2 vezes, em 2 momentos diferentes. E, pelo que me lembro, o efeito foi de um aumento de 7%. Um total de 22 mulheres que denunciaram quando, teoricamente, elas não denunciaram antes. Aí você passa por isso. Né? Vamos pensar por que não foi efetivo. Porque isso não é efetivo, né, gente? 7%. É muito pouco. A gente pode mais que isso. O que acontece? Mesmo no Brasil, vai até o final. Você vai relatar um caso de abuso. Vamos supor que você vai no Brasil, que você só precisa de uma denúncia. Você vai na delegacia da mulher. Chega na delegacia da mulher, você não tem privacidade nenhuma, né? Tem, assim, como é que chama? Baia. Baia, exatamente. Baia de vidro, homem atendendo. Você tem que repetir não sei quantas vezes o que aconteceu. E se você está com vergonha das outras pessoas e fala mais baixo, as pessoas pedem para você falar mais alto. Você tem que relatar várias vezes. Não tem nenhum tipo de apoio emocional, não tem nenhum tipo de acolhimento. De lá, você tem que seguir para o IML. No IML, muitas vezes você é atendido por um homem que vai fazer o exame e também você tem que contar a história, mas não sei quantas vezes até você chegar lá. Do IML, se você quiser, tem um grupo de apoio no hospital, aí você vai para o outro hospital para poder fazer exame, tomar um coquetel, né? Para não pegar doença venérea. E lá você tem que explicar mais um monte de vezes o que aconteceu. Quer dizer, por que a mulher não denuncia? Enquanto isso, o que acontece? Geralmente, quem o agressor é parceiro dela. Então, ela está lá com ele e ele está ameaçando de morte. Ou então, no dia seguinte, ele está levando flores. Né? Isso que eles estão lá. E uma coisa que tipicamente acontece violência, que outro dia eu ouvi falar, não sabia nem que tinha, patrimonial. Quer dizer, o cara tem sua conta no banco, você não trabalha, você não tem como sustentar. Se você trabalha, ele recebe dinheiro. Né? Controla tudo na sua vida. Sério que você vai mandar 2 mensagens de texto e vai achar que vai funcionar? Assim, me surpreende até que tenha 7%. Porque a gente tem que considerar a complexidade da situação. Né? Não dá para achar só que porque a pessoa sabe, ela vai fazer. Tem um monte de coisa que a gente sabe e não faz, né? Você pensar na sua vida saudável, que você queria ter, tanto de autocontrole. Nossa, eu sou uma. Acordar cedo, fazer exercício, né? Trabalhar assim, ser organizado. A gente nunca, a gente sempre acha que a gente devia fazer mais do que a gente faz, apesar de a gente saber o que a gente tem que fazer. Então, por que não funciona? Por quê? Terceiro fato comportamental. O que mantém comportamento é a consequência. E isso eu não posso frisar o suficiente. Assim. É a coisa mais importante, é a coisa mais crítica dessa apresentação. Se esquecer todo o resto, isso aqui tem que ficar. Porque essa inovação é esse diferencial. O comportamento acontece em situações antecedentes, mas o que mantém, o que faz com que o comportamento vá para um lado ou vá para o outro, é a consequência, o resultado desse comportamento. E consequência aqui é importante dizer que não é ruim, tipo, esse comportamento vai ter consequência. Não é ruim. É o resultado do comportamento, o que acontece depois do comportamento, em função do comportamento. Por isso a gente fala análise funcional. É o efeito do comportamento que faz com que ele se torne mais ou menos provável. Então, voltando ao desempenho do servidor como comportamento e todos aqueles antecedentes anteriores de comunicação, treinamento, etc. O que são consequências para o desempenho do servidor? Por exemplo, reação da chefia, reação do colega ao que você faz, elogio, feedback positivo, feedback, vamos chamar de negativo, né? Incentivo faz parte também, promoção, responsabilização, o famoso accountability, né? Tudo o que acontece como efeito do comportamento é essa variável que vai determinar se ele continua ou não. É isso. Não é... Eu lembro de um professor que eu tive no Sigma, não sei se está no Sigma também. Não. Tive um professor no Sigma de geografia. Era assim, o Sigma era todo certinho e tal. Aí tinha semana de provas, né? Aí tinha um professor de geografia que ele falava assim, gente, não pode colar. Não pode colar. E eu sempre fui CDF, né?
Sempre fui neurótica. Não foi na psicologia, não? Antes? Não, já era. Já precisava de terapia. Aí, a gente estava na sala de aula, e aí, sabe o que ele fazia? Ele ficava na porta, olhando para ver, não chegava ninguém, o bedel. Aí ele ficava assim, gente, não pode falar. Aí ele ficava olhando assim, gente, não pode falar. E todo mundo falando. Eu lembro de uma vez que danada da vida, porque lá na minha prova, lá toda dedicada. Aí chegou um vagal. Simplesmente pegou minha prova e trocou com ele. Eu fiquei olhando assim pra ele. Aí o professor viu, ele via, tava todo mundo trocando prova. E ele falou assim, gente, não pode falar. Mas de olho ali para poder avisar pra gente se chegasse alguém para pegar a gente, pra gente não ganhar 0 na prova. Quer dizer, antecedente não mantém comportamento. Qual era o antecedente? A regra, não pode colar. Tinha alguma consequência para colar? Nenhum. A consequência para colar é que todo mundo se dava bem. Era essa a consequência. Todo mundo tirava nota boa. Não tinha nada que impedisse, não tinha nenhum efeito, vamos dizer assim, deletério para esse comportamento. Então, gente, isso aqui, depois que você entende isso aqui, a gente costuma dizer, você começa a ver a Matrix. Sabe o filme Matrix? Você vê os numerozinhos caindo, aí o cara fala, não vejo número, eu só vejo uma loura, uma ruína, né? Você começa a ver por trás, outra expressão que a gente gosta de usar é ver com os nossos olhos de vampiro, né? Daquele filme Entrevista com o Vampiro, que quando o Brad Pitt, acho que é o Brad Pitt, vira vampiro, ele olha assim no cemitério e ele vê o mundo com outros olhos. É isso, uma vez que você começa a ver o mundo com esses olhos, você começa a entender interações humanas de uma forma muito mais... de uma forma que te possibilita atuar para mudar. E aí, gente, é uma questão de ética também, porque qualquer tipo de conhecimento pode ser usado para o bem ou para o mal. Né? Por exemplo, usinas nucleares, a energia nuclear é a energia mais limpa que existe. E é uma energia, até onde eu saiba, e é uma energia que pode ser usada em benefício, né, da humanidade, de assim, iluminar hospitais e, né, fazer com que máquinas funcionem e tal. Ao mesmo tempo, você pode fazer uma bomba atômica. Então, qualquer tipo de conhecimento pode ser usado para o bem ou para o mal. Então, a gente tem que ter essa base ética muito forte, para que você vai usar, como você vai usar. E tem que ter algum cuidado em termos, talvez eu esteja falando de besteira, mas em termos de para quem você vai espalhar esse conhecimento. Porque pode ser usado para manipular pessoas. Manipular no mau sentido? Mas é a única coisa que a gente pode usar para mudar comportamento, para transformar relações humanas. Alguns exemplos. Opa, pulou de novo. Eita, eu estou indo para... Que isso, gente? Tá. Um exemplo são programas de condicionalidades. Esses programas de condicionalidades são programas poderosos para a transformação do Estado, porque eles estabelecem relação entre comportamento e consequência, que é a condicionalidade. E isso é poderosíssimo. Então, alguns exemplos, tá? Esse foi um programa social realizado na Islândia, que esses resultados são de 98 a 2018. Foi uma redução de 42% para 5% em abuso de álcool. Não é uma redução de 7%, é muito mais que isso. E uma redução de 23% para 3% em consumo de cigarro. Qual é a relação ABC aqui? O comportamento era os jovens escolherem se divertir e relaxar naturalmente, quer dizer, sem drogas ou sem álcool. E também outro comportamento era os jovens passarem mais tempo com suas famílias à noite. Teve todo um trabalho contextual, todo um trabalho antecedente que foi feito para promover esses comportamentos. Primeiro, análise funcional, identificar por que esses jovens tomavam certas drogas. Então, no caso, heroína diminui o estresse, anfetamina ajuda a confrontar o estresse, álcool reduz o estresse. Então, o que você tem em comum aí? Redução de estresse. Essa é uma análise funcional. Por que a droga é consumida? Redução de estresse. Então, o que você vai fazer? Alternativas para reduzir o estresse. Pronto, substituir. E essa é uma forma de pensar que é muito usada e que funciona mesmo. Você quer que o comportamento diminua de frequência? Você não vai necessariamente punir. Punir não é uma boa ideia, porque gera efeitos colaterais emocionais, gera fuga esquiva, gera contra-controle, gera problema, né? Então, uma grande descoberta que foi feita é que uma forma muito efetiva de você diminuir o comportamento é você
encorajar outro, que é incompatível. Mas primeiro você tem que saber qual é a consequência que mantém o comportamento do problema. Nesse caso, redução do estresse. Então, aí eles também conduziram pesquisa anual para identificar o uso de drogas e álcool de cada jovem e sua forma preferida de reduzir o estresse. Você tem pesquisa aqui, para saber quanto que eles consomem, mensurável, quantitativo, mensurável mesmo. Que tipo de drogas que eles usam, como que eles usam, que situações que eles usam. E aí vem já a parte da intervenção, que é disponibilizar amplamente formas alternativas de diversão, relaxamento, redução de estresse e treino em habilidades de vida, treino em resolução de problemas. Para diminuir estresse, sem custo, com custo baixo, através do cartão de lazer. Então, a grande coisa dessa iniciativa era um cartão de lazer, que os jovens tinham acesso a esse cartão e que dava a possibilidade deles fazerem toda sorte de coisas que eles gostavam e eles podiam escolher, de graça ou com baixo custo. Então, para favorecer esse comportamento de desestressar, lazer de outras formas. E eles também treinaram pais sobre a importância de passar mais tempo de qualidade com seus filhos e ainda pediram para eles assinarem um contratozinho que é para aumentar a probabilidade desse comportamento. E aí, qual era a consequência? Quando esses jovens escolhiam se divertir e relaxar naturalmente, eles, através desse cartão e tudo, havia redução imediata do estresse. As atividades escolhidas eram prazerosas, eles mesmos escolheram. Passar tempo com os pais passou a ser reforçado, encorajado por outros jovens e pela sociedade, porque virou hábito, é igual passagem de pedestre, virou orgulho. E o cartão do lazer é uma forma socialmente aceita de pagamento. Porque, assim, você tem um cartão, o que você quer? O que você quer? Eu quero, sei lá, vou para um parque de montanha-russa, eu vou para o cinema, vou para um show, um concerto, e é de graça. Então, é isso, gente, reforçar comportamento incompatível. É isso. Um outro exemplo é esse do Food Dudes. O que eles fizeram? O comportamento seria experimentar novas frutas e legumes repetidamente, comer 5 frutas e legumes por dia, e se auto-monitorar. Tá vendo que no B é sempre verbo, ação? Ação. É o que se deseja, né? Não é o que você vai fazer, e é observável. Tem que ser uma coisa observável. Não é tipo... Se conscientizar sobre. Isso é muito importante. Tem que ser uma coisa observável. Tem que ser uma ação. Porque a gente não muda se conscientizar. O que é se conscientizar? Não. Ser justo, o que é justo para mim pode não ser para você. Então, tem que ser uma coisa muito objetivamente identificada, apontada. Então, quais eram os antecedentes? Eles distribuíram o DVD dos heróis que experimentavam frutas e legumes como modelo. As cartas, tinham cartas que eram lidas pelos professores. E aí, muito importante treinar os pais e professores sobre como apoiar o programa. Kits educativos também apoiavam matérias como ciência e matemática. E eles tinham kits com frutas e legumes que as crianças levavam para casa. Aí eles tinham pequenas recompensas, canetas, malabares. Eles tinham um certificado que era dado pelos professores. E também colocavam gráficos de consumo de frutas e legumes na parede das salas de aula. Essa coisa, o gráfico, ajuda bastante. Assim. Tem bastante pesquisa também mostrando que tem um efeito bem considerável, o gráfico, do que a gente está fazendo. Não é qualquer gráfico, mas enfim, gráficos ajudam. E aí, resultados de 98 a 2018, o consumo de frutas e legumes chega ao alvo estabelecido em 16 dias e é mantido 4 meses depois, na maioria dos casos. E o consumo de frutas e legumes dobra em relação à linha de base. Vocês estão vendo como as consequências são sempre encorajadoras? São sempre, elas são consequências que produzem um senso de comunidade, de pertencimento, de orgulho, sabe? As pessoas quererem fazer, não serem obrigadas a fazer, mas quererem fazer. Então, o exemplo do Bolsa Família, que é nosso xodó, que é a coisa mais deliciosa do mundo, que é um exemplo maravilhoso de programa de condicionalidade. Vou falar bem por alto, é claro que é coisa muito mais complexa do que isso, mas só para a gente entender de uma forma
assim, o básico, né? Então, o que você tem? Qual era o problema social? Essas crianças e esses jovens não estavam... Oi, Raquel. Opa, É a Carla aqui, eu estou online. Voltando no slide anterior, por favor, que eu fiquei com uma dúvida. pensei uma vez... Não, para trás. Ele foi sozinho. Tá dando tilt aqui, Carla. Realmente, ela clica uma vez e volta 50 slides. Esse, né? Aí. Eu acabei assim, eu tava tentando, porque eu acho que esse conceito que você está trazendo para a gente, antecedentes, ele talvez seja um conceito ainda, sei lá, novo, né? Pelo menos para mim é uma forma diferente de abordar o que a gente tem tratado aqui. Mas eu achei que nesse caso aqui do Food Dude, ficou ali, esse A, para mim, teria muitas tentativas de intervenção, né? Que é uma terminologia que a gente usa, né? Quer dizer, E aí eu fiquei meio na dúvida, quer dizer, para mim, o A, nesse caso, ele já, sei lá, ele está funcionando como uma tentativa de intervenção que não deu certo. E aí ela vira antecedente. Eu não sei se eu estou conseguindo me explicar, mas eu fiquei um pouco perdida. Desculpa, eu não expliquei direito. Não é que antecedentes não funcionam. Antecedentes não mantêm o comportamento. Se você não tem uma consequência para dar suporte para isso, o comportamento não vai se manter. Ele pode até começar, mas ele não vai se manter. Tá, mas aí, então, é como se fosse um ciclo, né? Porque, num dado momento, isso era, sei lá, a expectativa de funcionar. Aí não funcionou, ele passou a virar um antecedente. É isso que eu tô querendo dizer. Não, fala tudo. Eu acho que realmente está tendo uma confusão. O antecedente não é a situação prévia, antes da intervenção. No caso, o antecedente, se eu entendi bem, né, iniciadores são... Já é a intervenção. O B, nesse caso, é a consequência. Não, o B é o comportamento. O comportamento, isso. É o impacto que dá no comportamento. Mas o A é a intervenção feita por essa entidade. Não, mas eu acho que mas eu vejo o contrário. Para mim, o que está mantendo é o C. O C que são as consequências. O C que é o diferencial, né? Talvez, nesse exemplo, tenha faltado um pouco o porquê que as crianças não comiam frutas e legumes. Acho que no anterior estava mais claro. Por que as crianças não comiam? Intervenção. As crianças não comiam frutas e legumes, primeiro porque estava, né, como eu tinha dito antes, disponível porcaria, o que mais tem porcaria. Quando você vai para a escola, as crianças vão para essa escola, na segunda tem lasanha, na terça tem hambúrguer, na quarta tem pizza, né? E aí por diante. Então, eu estava com esse problema e o problema foi detectado é que as crianças estavam comendo porcaria. Qual é o comportamento incompatível desejado? É que eles experimentem novas frutas e legumes, que eles comam 5 frutas e legumes por dia, né? Enfim, uma alimentação mais saudável. Então, esse ABC é a intervenção. A de antecedente é o B, que é o comportamento. Então, qual era a situação? Qual foi o programa que eles organizaram? DVD dos heróis, cartas que os professores liam, treino para os pais, eles davam kit de comida saudável para a criança levar para casa também, né? E acontece que é o seguinte, isso poderia funcionar? Poderia funcionar, só o A poderia funcionar. Agora, se não houvessem, se não tem o certificado, se não tem gráfico de fruta, se não tem um elogio, um parabéns, outras crianças fazendo as mesmas coisas, né? Esse apoio social, eventualmente o DVD não funciona mais, a carta não funciona mais, os pais voltam a fazer o que eles faziam antes, os kits educativos perdem o seu valor, né? Enfim, eles vão levar legume e verdura para casa, e em casa tem hambúrguer, então eles vão comer hambúrguer, em vez de brócolis, não tenho dúvida, né? O que essa situação explica? E isso aqui é um modelo para entender qualquer situação. Essa é a análise funcional. Você tem que entender o comportamento problema, o comportamento que você quer gerar. E aí você estabelece antecedentes, um contexto que favoreça aquele comportamento e você tem que apoiar com consequência. Porque se você não apoia com consequência, vai diminuir. E eu vou contar uma coisa para vocês, não sei que está sendo gravado, mas eu vou contar uma coisa para vocês. O pessoal do BIT, que deu na palestra aqui, num breakout lá que eles estavam fazendo, no exercício,
Eu estava indo conversar, acho que com o Túlio. E aí, no caminho, eles estavam lá e eu vi que eles estavam disponíveis, né? Aí eu fui conversar com eles. Conversei com eles bem rapidamente. Aí eu falei assim, é muito interessante o que vocês fazem e tal. Aí eu perguntei, vocês sabem o que é análise do comportamento? Aí eles sempre olharam assim, olharam para mim, sim, a gente sabe. Aí eu falei, porque eu estava pensando o seguinte, as intervenções que vocês estão sugerindo, elas são antecedentes. Elas são só antecedentes. Vocês já pensaram, assim, de repente, vocês manipularem consequências para esses comportamentos? E isso, vocês não acham que isso poderia ajudar nas intervenções? Aí eles olharam para mim e disseram, sim, a gente não mexe com consequência, é por isso que as nossas iniciativas não se mantêm a longo prazo. Aí eu falei assim, não, então a gente falou assim, não, vamos trocar. Eu acabei nem trocando porque a vida andou, mas comunicação com eles sobre isso. Assim, tá? Eles precisam contratar analistas do comportamento. Eles precisam, que eles sabem da existência disso, mas eles não fazem. Então eles sabem, assim, não fui eu que falei, não, eles me disseram, entende? É por isso que as nossas iniciativas os efeitos não são duradouros. Antecedente é importante? É essencial para o comportamento acontecer. Né? Não tem como eu falar assim, anda e você está no vácuo. Obviamente, você precisa de um contexto para esse comportamento. Precisa de um contexto facilitador. Precisa remover barreira. Não adianta eu dizer assim, todo mundo agora vai usar Teams. E o Teams, como é que é? Dar pau. Vai dar pau, você não vai usar. Você não tem o contexto necessário para aquele comportamento ser emitido. Precisa do contexto necessário. Precisa sim, mas ele não vai ser mantido se, por exemplo, o Teams funciona, todo mundo tem treinamento, tá tudo bonitinho, só que chega na hora de você usar, é contra-intuitivo, o outro sistema funciona bem melhor, você tem acesso ao outro sistema, entende? Você precisa que o comportamento seja mantido pelos efeitos dele. A chefe te responde no WhatsApp, A né? chefe te responde no WhatsApp. A chefe às vezes fala, eu só respondo, trabalho no Teams. Raquel, na vida prática, implementar essas consequências, ela está um pouco mais relacionada a custos do projeto? Ela aumentaria custos do projeto? De jeito nenhum. Vou explicar por quê. Ótima pergunta. Não aumenta. E se aumentar, vale o preço. Mas não aumenta, que eu vou falar para vocês. Por quê? Porque a gente vai fazer uma análise de consequências, tá? Agora, o exemplo do Bolsa Família. Aí já a gente fala da análise de consequência, porque não é simplesmente consequência. Tem também centenas, milhares de artigos falando. A gente trabalha tentando entender o efeito de consequência dependendo de características dela, que eu vou falar daqui a pouco. Então, você tem o comportamento da criança, que é incompatível com ir para a escola, por exemplo, vender na rua. Qual é o antecedente, qual é a situação, o contexto que favorece que essa criança vai vender na rua? Renda familiar baixa, pressão familiar, não é? Porque aquela rendinha, aquele dinheirinho do chiclete, as pessoas são tão lascadas, né, tão carentes, que aquele dinheirinho do chiclete é o que garante uma comidinha ali, mínima na mesa, né? Mínima. Apesar de ainda ter insegurança alimentar. Então, qual é a consequência que mantém vender na rua? Renda. A renda ali do chicletinho. E aí, qual é a beleza? Qual é o esqueleto do Bolsa Família dele ter funcionado? Qual é o comportamento que você quer? Em vez de vender na rua? Criança na escola. Criança na escola. Uhum. Qual é a consequência que mantém o comportamento de não estar na escola? Renda. Pega essa renda e bota onde? Na família. Na família. Para contingenciar para a escola. E só botar renda na mãe não garante que o menino vai para a escola. Agora, se a renda depende, é uma consequência de ir para a escola, aí sim. Não adianta, você acha que campanha de conscientização, bote seu filho na escola, é importante para o seu futuro, não sei o quê. Sozinho, não funcionou. No caso aqui, a consequência era renda. Agora, consequência tem para todo tipo. Não quero que vocês entendam, porque às vezes as pessoas entendem assim, que consequência é incentivo financeiro. Não é. Aqui a gente está dando consequência para o comportamento do outro o tempo inteiro. Eu estou olhando para vocês buscando consequência. Se vocês tivessem esse exemplo, né? Meu comportamento seria diferente. Sei lá, eu ia começar a gaguejar, tremer, né? Não sei. Então, a gente reforça, a gente dá consequência para o comportamento do outro o tempo inteiro.
Então, por exemplo, do Bolsa Família, comunicações do governo, do estabelecimento mesmo do programa, tudo preparado para rodar e tal. E para a escola, produz renda. E por isso, esse comportamento se mantém. Agora, vamos pensar, é perfeito? Não é. A gente tem um membro aqui do nosso grupo de pesquisa, que é o Fábio, que ele fez estágio como operador do Bolsa Família. Então, ele ia nas escolas pegar a frequência. E aí é muito comum, quem é que manda no final? É o chão de fábrica, né? São os professores que estão lá, o pessoal da escola que está registrando a frequência. Tá? Então, ele ia lá recolher. E ele conta que muitas vezes ele ia lá recolher e os professores não tinham marcado a frequência. Dava para ele falar assim, bota a frequência para todo mundo. Tá? A gente tem que sempre se colocar nos pés do outro. Aquele professor ou aquela professora conhece aquele aluno, convive com aquele aluno. Conhece os pais, provavelmente conhece a mãe daquele aluno. Imagina, o comportamento dela de dar falta para esse aluno tem um impacto. Tem um impacto, o risco das pessoas conhecidas e carentes perderem a bolsa. Então, a gente tem que pensar na consequência para ela. Grande parte, a gente sabe disso, os operadores acabam levando de volta frequências que são falsas, no sentido de que não correspondem à presença do aluno na escola. Se a gente conseguisse olhar para essas contingências, essas relações ABCs, para os operadores e entender como é que você muda isso, o poder do Bolsa Família, ele se multiplica. O poder de qualquer programa social se multiplica. Dani, eu tenho uma prima chamada Ana Gabriela, que ela está no MDA, e ela fez um curso contigo aqui na ENAP. Ela trabalha com a Terra. Dani tá aí? Dani tá aí? Tô aqui. Fez curso comigo de quê, será? Para o ATER. Um programa lindo, gente, do MDA, que eles, tá? O que eu sei desse programa, não tenho conhecimento muito profundo, mas o que eles fazem? Você tem pequenos produtos para auxiliar pequenos produtores. Você tem os técnicos que vão lá, onde, né, na terrinha deles, e ajudam, e eles são técnicos, eles têm conhecimento, ajudam aquele pequeno produtor a produzir de acordo com o que ele tem de disponível, de acordo com o que ele pode fazer, de acordo com a terra dele. Vamos supor que a terra dele é uma porcaria, monta um galinheiro. Se a terra dele dá para plantar XYZ, leva sementes, ensina a pessoa a cuidar e etc. E tal. É uma coisa linda, né? E aí, ela estava lidando com o seguinte problema. O problema era base, sempre era base. Alguns técnicos estavam simplesmente dando o mesmo para todo mundo para montar galinheiro, que era só o que eles sabiam fazer. O galinheiro, fulano, galinheiro, certo? Eles não estavam trabalhando por quê? Bem, né? Fazendo melhor. Por quê? Uma das coisas que influencia muito o comportamento é o custo. Então, quanto mais custoso, quanto mais difícil em termos do tempo que você gasta, da energia que você gasta, do tanto de comportamento que precisa para produzir uma consequência, menor a probabilidade dele. É muito mais fácil você sair dando a mesma receita para todo mundo. Então, você tem que mudar as consequências para aquele técnico e pensar, e eu não estou falando de consequência, de novo, vou repetir isso porque é muito comum as pessoas interpretarem erroneamente assim, consequência no sentido de multar a pessoa ou de demitir a pessoa. Não. Eu estou falando de encorajador. Sempre. Como é que você encoraja comportamento? São essas iniciativas que a gente tem que fazer. Por quê? De novo, se você punir, você vai gerar um monte de emoção negativa, as pessoas vão para dimensão, vão fugir, vão te enganar, vão mentir para você. Certo? Não vão querer estar perto de você. Você vai virar um grande estímulo aversivo. Então, não é uma coisa que vai produzir bons resultados. Né? E a gente quer que as pessoas sejam felizes, né? Tem um comentário do Fábio aqui. Fábio, eu queria que você explicasse, por favor. A e C são intervenções, acho que é no slide anterior. Você pode explicar, por favor? Fábio, está ouvindo a gente? Gente, quem está online pode levantar a mão, abrir o microfone, tá? Tá, Luiz? Sim. Oi, Fábio. É outro Fábio, não sou eu. Ah, desculpa.
Fábio Laporte? É o convidado. Ah, ele é... O Fábio está nos ouvindo? Ele não está ouvindo, gente. Eu acho que ele fez um comentário, né? Que ele eu disse não A entendi e C são intervenções. Ah, sim, é porque ele está falando sobre a pergunta da Carla. A e C são intervenções. É sobre a pergunta da Carla. Mas depois, eu não entendi, assim, isso vale para todas essas slides? A e C são intervenções? Sim. A C é a mais importante. A é o contexto que você precisa para o comportamento acontecer. Tudo bem, o B é o comportamento, mas o C é consequência, não é intervenção. É intervenção. O C é intervenção? É. Olha só, a vida é feita de ABCs. A vida é feita de ABCs. Se eu não estivesse aqui, eu não estava falando desse assunto. Se eu estivesse com a minha filha, com meu filho de 11 anos de idade, eu não estava falando desse assunto. Né? Você também não estava falando desse assunto aqui comigo se você estivesse em outro lugar. Então, comportamento é isso. O comportamento acontece num contexto e ele tem efeitos. Então, ele sempre acontece num contexto e esse contexto pode ou não favorecer aquele comportamento. Mas se ele vai voltar a acontecer ou se ele vai parar de acontecer, depende das consequências, dos efeitos que ele tem. O ABC é a intervenção. Não tem mais Ela nada. pode se transformar em uma intervenção. Então, no caso do ABC anterior, antes do Bolsa Família, você tinha criança vendendo balinha no semáforo, por exemplo. E aí, isso tem um antecedente. Todo comportamento tem um antecedente. Qual é, nesse caso, o antecedente? Pressão familiar, né? Renda baixa. Pressão familiar no sentido dos pais dizendo assim, olha, você vai vender, você precisa ir para a rua, toma aqui, vamos lá comprar um chocolatinho e você vai vender, portanto. Né? E o que mantém esse comportamento antes da intervenção? Renda. Então, qual foi a beleza do Bolsa Família? Eu não sei nem se quem pensa no Bolsa Família sabia disso, qual é a genialidade disso, por que funciona. Porque eles simplesmente pegaram a consequência para um comportamento que eles não queriam e botaram para o comportamento que eles queriam, que é ir para a escola. Agora, a pessoa não vai para a escola do nada e ele pode se deparar um dia, olha, toma aqui a renda que você foi para a escola. Não, o que você faz? Você bota a comunicação do governo, você prepara o programa, né, todas as coisas que precisam acontecer para que ele funcione e tal. Então, você comunica as pessoas, né? Aí você bota o programa em vigor e nesse programa o que ele vai fazer? Ele vai dar consequências, no caso é renda, para o comportamento de ir para a escola. Então, ABC está na vida toda. Se você quer mudar o comportamento, mude o ABC. Então, é tanto a intervenção, é o antes e é o depois da intervenção. É isso. Pensando aqui um pouco em método, seria a gente desenhar um duplo ABC, digamos, nas etapas. Quando a gente está entendendo o problema, a gente desenhar qual que é o ABC atual. O que está presente no antecedente, quais os comportamentos desejados que estão acontecendo e por que as consequências disso que estão reportando esse comportamento indesejado. Aí o que a gente gostaria de ter como comportamento e aí desenhar e testar intervenções antecedentes e consequentes. O que você está dizendo que eu acho que é bacana, realmente, esse olhar de nudge que a gente questiona muito aqui, como que a gente mantém isso depois? Porque é isso, a gente fazer um serviço de mensageria com as escolas e tal, o que é isso? O que muitas pessoas têm feito é isso, manda mensagem, gera um efeito, gera um N bonito, a gente ganha um ouvido. Mas daqui a pouco... mas não permanece, porque se a gente não olhar para esse outro lado, como é que a gente mantém? E aí talvez entre uma parte rica também do que a gente quer fazer, que é informar o desenho de política, tentando substituir consequências. Legal precisamente. Demais. Essa é a inovação. É precisamente essa inovação. E ela é necessária. Porque se ela não acontecer, vão ser iniciativas ao vento. Eventualmente elas vão parar de funcionar. Porque são mais de 100 anos. Esse princípio foi descoberto em 1898 por um cara chamado Thorndike. 1898. Oi. Desculpa. Gente, se vocês... É que eu tava com a mãozinha levantada, né? Acho que o Luiz que ficou de olhar pra gente aqui, olhando para elas. As consequências, Luiz. Aí eu interrompo. Aqui. A gente fica se reforçando mutuamente aqui, aí quem tá online fica apreciando aqui, não vi você. Assim, o que eu entendi, e que eu acho que talvez esteja assim, gerando uma confusão, é que esse antecedente, ele pode ser já o refinamento de uma
de uma intervenção anteriormente aplicada, que, sei lá, talvez por não ter tido ali o gerenciamento das consequências não tenha dado certo, então acaba que assim, o A é um conjunto de intervenções já aplicadas, ou ele pode apenas ser um contexto, como eu acho que foi no caso ali dos jovens da bebida, porque no caso dos jovens da bebida, eu acho que não tinha ali, a gente não identificou ali na descrição, pelo menos, do A, realmente uma intervenção, a gente identificou mais um contexto, e você até já usou essa expressão contexto em alguns momentos, né? Então, eu acho que o A ele pode variar um pouco, se você, sei lá, está partindo de um zero, ele vai ser mais o contexto, se você está partindo realmente de um refinamento, aí ele vai ser talvez o antecedente, uma intervenção anteriormente aplicada, pelo menos foi essa a minha leitura. Isso que está falando, desculpa. Carla. Carla, isso, Carla. Então, é o seguinte, o B, que é o comportamento, sempre acontece no contexto que a gente não faz nada no vácuo. Então, agora você está na frente do computador, o computador é seu contexto, a reunião é seu contexto, que evoca, que é a palavra técnica, mas é o contexto onde você vai fazer uma pergunta. Essa pergunta específica que você fez. Em um contexto diferente, você não faria essa pergunta, certo? Se o contexto fosse diferente. Agora, se você me faz uma pergunta e eu não respondo, ou você vê o que muito professor faz, fala assim, nossa, sério, você está perguntando isso? Nossa, mas não. Existe isso, infelizmente, né? Gente que pune o seu comportamento de perguntar. Então, se, por exemplo, eu aqui desse uma resposta que não fosse satisfatória para você, ou de certa forma punisse a sua pergunta, você ia parar de perguntar, mesmo estando no contexto, no Teams, na frente do computador, numa reunião, né, que é própria para fazer pergunta, você pararia de fazer, você não faria mais pergunta, se o efeito do seu comportamento fosse, vamos dizer, ruim para você. Então, como é que a gente muda isso? Se você quer mudar o comportamento, você tem que mudar antecedentes e consequências. Se você mudar só o antecedente, você dá um empurrão inicial no comportamento. Mas se os efeitos daquele comportamento não suportam, não dão apoio para você, né, se comportar daquela forma, você vai parar. Por isso que só campanha de conscientização pode até funcionar, uma palestra motivacional, um coaching, né? Pode até funcionar no começo, mas eventualmente vai para baixo, vira uma iniciativa aberta. O Eduardo, eu acho que o Eduardo coloca uma... vai lá. Ele está inscrito. O doutor ligou o computador. Só pegando um pouco nessa questão que a Carla trouxe, quando você faz uma pergunta, você coloca pergunta diferente do contexto, e aí você dá uma resposta. E aí a consequência dessa resposta é ruim para cá, por exemplo, você fez um comentário diminuindo a pergunta. Para as pessoas que estão na sala, isso vira um elemento do contexto? Certamente. Vira porque a gente aprende por observação, né? Aliás, outros animais aprendem por observação. E isso é uma coisa provavelmente que foi selecionada filogeneticamente, né, ao longo da evolução. Porque, tipicamente, se você observa um animal fazendo alguma coisa que não dá bom, se você fizer a mesma coisa, não vai dar bom para você também. Então, é favorável para o fitness, né, para a aptidão, que você aprenda por observação. Muitos animais, vou dizer todos, mas muitos animais aprendem por observação, nós somos um. Então, se você põe o comportamento do outro, você diminui a probabilidade de outras pessoas fazerem a mesma coisa. Tem mais uma pergunta aqui no online. O Eduardo agora. Depois André. Bom dia. Oi, eu estava pensando um pouco nessa perspectiva que a Carla colocou, né? Ou seja, a gente tem meio que um ABC antes da intervenção e um ABC depois de uma intervenção, né? Um planejamento de intervenção para mudar esse comportamento. Uhum. E aí, na verdade, vão ter várias consequências desse já comportamento alterado, né? Isso. E, na verdade, então, a nossa estratégia seria de reforçar algumas dessas consequências, né? Isso. Seria Exatamente. Intervenção no caso das consequências. Exatamente. Porque você observou uma coisa muito importante. Todo comportamento tem várias consequências. Então, por exemplo, se você dá tchauzinho para a pessoa, um efeito de você dar tchauzinho, que provavelmente é o motivo pelo qual você faz assim, é outra pessoa fazer assim também, né?
Se você faz assim, e aí aquela pessoa não faz assim também, e ela tá olhando para você, você vai parar de fazer isso. Porque ela não reforçou esse comportamento. Agora, outra consequência de você fazer assim é que o ar se move em torno dos seus dedos. Mas não é isso que mantém o comportamento. É um efeito desse comportamento? É, o ar se mover, é um efeito. Mas não é a consequência que vai influenciar. Todo comportamento tem várias consequências. Agora, as consequências não são feitas iguais, algumas têm um efeito muito maior do que outras. E a gente vai chegar lá, é o próximo passo, a gente falar sobre o efeito das consequências. Dependendo de algumas características dessas consequências. Sabe o que eu ia sugerir? Da gente fazendo 10 minutinhos pro pipi, pegar água. Pode ser, gente? Então, estão na fila Andréia e eu. Não, vamos fazer as perguntas e aí depois dessas intervenções a gente faz um intervalinho? Tá. Voltando aqui na questão dos antecedentes, acho que a gente caminhou bem no esclarecimento usando essa questão do contexto, né? Para mim, ficou evidente que dentro dos antecedentes, a gente tem um contexto, só que é um contexto que fica mais rico quando você busca explicar esse contexto com as variáveis envolvidas nele, que é o exemplo lá de por que a pessoa usa droga. O contexto é a pessoa usar droga. Mas por que ela usa droga? O contexto faz parte, inclusive, da história dela. Alguém falou para ela, olha, isso aqui é uma delícia, uma pessoa que ela conhece, isso aqui dá uma sensação muito boa, bora lá? Aí a pessoa, por influência de outras pessoas usa. Mas naquele exemplo, não agregou a informação de que ela usa para reduzir o estresse? Essa informação para reduzir o estresse, ela faz toda a diferença no processo como um todo. Toda a diferença. E ela está nos antecedentes como uma variável explicativa daquele comportamento. Eu acho que esse é um diferencial nesse modelo que você traz dos antecedentes. É um antecedente, mas é um antecedente enriquecido por variáveis explicativas do comportamento. Exato, porque o antecedente é a pesquisa que você faz, é a análise funcional. Para entender o ABC, a gente diz que quando você entende, você fez uma análise funcional. O que é função? Você entende do que é o comportamento de função. Por isso que é explicativo, não é descritivo. Então, se você tem que olhar, a pessoa está fazendo isso. Alguma consequência mantenedora tem. Se ela está fazendo, pode parecer contraintuitivo até, mas tem. Você quer ver? Gente chata, que fica cutucando, enchendo o saco dos outros, sabe? Que gosta da atenção negativa, que fica criticando, que discorda de tudo, que não sei o quê. Se ela é chata, ela continua sendo chata, o comportamento dela tem um efeito que mantém esse comportamento. Quer saber qual que é? Tipicamente, atenção negativa. Porque a atenção negativa é atenção. É atenção. E às vezes a pessoa não tem repertório, não tem uma história que favoreceu habilidades sociais. Porque a habilidade social não é genético. Aliás, é super complicado, gente. A habilidade social é muito... Eu acho uma das coisas mais complicadas que existem. O tanto de nuance, né? O tanto de coisa que alguém... Aí se a pessoa olhou todo, se ela não olhou, se você falou muito, sabe? Falou pouco, foi muito... Sei lá, falou muito de você. É muita nuance. Eu acho que a habilidade social tinha que ser ensinada desde o ensino básico, do fundamental. Eu acho mesmo, porque não é uma coisa simples e é uma coisa necessária para a gente viver bem. Então a pessoa aprendeu até a atenção dessa forma, enchendo o saco. Aí você tem que entender. Se esse comportamento acontece, tem consequência reforçada? Tem. E o que é uma coisa boa para você, pode não ser para mim. Quer ver um grande erro que eu falo, do McDonald's? O negócio da placa do funcionário do mês, que foi um tiro no pé, eles achavam que a pessoa ia falar assim, nossa, que bom, minha cara na parede, né? Não. Porque para muitas pessoas, a cara na parede pune, não reforça. A pessoa fica com vergonha, a pessoa não tá afim de aparecer. Então, o reconhecimento público não é reforço. Você tem que entender para aquelas pessoas se ele é uma consequência efetiva ou não. Porque, de novo, depende da pessoa, não é receita de bolo. Então, esse antecedente que você está falando, de fazer essa pesquisa, essa análise funcional, ela é necessária para o sucesso de qualquer intervenção. É o dever de casa que a gente tem que fazer para a gente poder planejar intervenções efetivas. Raquel, o modelo estático, a gente, por exemplo, no caso do Bolsa Família, você chega a identificar que
prover renda por parte do Estado, você corrige uma situação e aquela situação ela tem uma consequência que é aquilo desejado. Nesse caso, eu acho que até assim, é genial porque, de fato, você corrige um desvio ali, eu não sei como é que a gente pode identificar isso, mas que gera uma consequência positiva a todo momento. Sim. Renda. Sim. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Então, o que me vem à cabeça é o seguinte, a gente não tem que identificar uma mudança de comportamento. Porque no caso da faixa de pedestre, por exemplo, você teve campanhas que significaram uma mudança no comportamento. O cara atravessa na faixa. Mas se você não persistir, não mudar a sua intervenção a todo instante, o cara não atravessa na faixa. Então, você sempre vai ter que... Ou seja, eu estou querendo dizer o seguinte, não adianta identificar estaticamente uma mudança, uma intervenção. É mais difícil para nós. A gente tem que... Quando a gente encontra um nudge, a gente encontra algo que muda um comportamento, não é um que vai fazer a diferença. Você tem que ter um estoque e, ao longo do tempo... Você tem que entender mesmo quais são as variáveis. É por isso, eu acho que um dos motivos disso não ter pegado ainda... no Brasil, está como o Bolsa Família, está como o Programa de Condicionalidades, está no ELOS, que foi, né, que é um programa de 1969, que chegou no Brasil alguns anos atrás, né, dá trabalho. Não é uma solução, tipo, vou fazer um telefonema, vou mandar uma mensagem, vou dar... Agora, a gente tem que escolher nossas batalhas. Então, geralmente a gente escolhe as batalhas de onde que tem o maior potencial de melhora com o maior impacto social, né? Aí você tem que entender quais são aqueles poucos, a gente chama de pouco comportamento crítico, quais são as coisas críticas. No caso do Bolsa Família, foi a renda, que, aliás, no final das contas, é um investimento que paga muito, muito mais do que você investiu, né? O Estado, se você pensar em termos de educação com essas crianças, economicamente, em termos da fome, porque uma das grandes vantagens, né, do Bolsa Família foi, no final das contas, até reduzir fome. Então, você gasta de um lado para poupar do outro e produzir transformação social potencialmente. Se você tem uma educação boa para essas crianças, o potencial de transformação, o potencial de apoio para a democracia é muito grande, é muito grande. Escola pública, por exemplo, algumas delas, pelo menos, o processo democrático é tratado com muito cuidado, com muita atenção. As crianças votam, elas aprendem como selecionar candidatos dependendo das propostas desses candidatos, dependendo da história deles, do que eles fizeram, se eles seguiram aquelas propostas, se eles não seguiram, né? Então, isso é um comportamento crítico no sentido de transformação social. Por isso que é uma coisa sensacional, sou apaixonada pelo Bolsa Família. Se a gente fizer isso de outras formas, para outras coisas críticas, vale muito a pena. Então, a Aline perguntou, tem gasto? Nesse caso, tem. Mas aí eu prefiro chamar de investimento, como o Lula diz, né? É um investimento. Agora, você pode mudar de outras formas também? Pode. Até em termos de interação social. Então, na passagem de pedestres, o que aconteceu? Fizeram campanha, aí o Correio Brasileiro, aí não sei o que e tal. Tudo isso é antecedente. Qual foi a consequência do comportamento que manteve? Para o motorista, ele parava na faixa, na época da intervenção, batia palma, aí tinha um pessoal de circo, dava tchau, não sei o que, eu lembro de falar assim, gente, que ridículo, mas eu tô tão feliz. Não acredito nisso. Aí a passagem, aí quando a pessoa vinha, aí a pessoa ensinava, aí o carro passava, aí, né? Toda aquela guardinha lá também, não e tinha guardinha também, todo mundo tinha. Então, e isso é mantido até hoje, por que virou hábito? Não foi uma intervenção, eu não lembro quanto tempo durou, um ano e olhar, talvez, não lembro. Mas criou esse hábito no sentido desse orgulho. Nós paramos a faixa. Por quê? Porque teve consequência. Porque se tivesse só comunicação anterior e você chegasse na faixa e não parasse, e nada acontecesse. Entendeu? É igual pardal. Quantas multas a gente recebe? Eu recebo um monte, infelizmente, porque eu não vejo pardal, não sei o quê. O pardal é um tipo de controle aversivo. Não é, você não diminui no pardal porque você tem orgulho, porque olha, o pardal, não o pardais, né? Você diminui para fugir de uma coisa ruim que é a multa. Então, você só diminui a velocidade no pardal.
Porque isso que dá usar punição. Você só faz quando tem alguém olhando. Já viu uma criança falar assim, mamãe, vem ver meu quarto imundo? Não, né? Vem ver aqui a cagada que eu fiz? Não. A gente esconde. Isso é natural. São as consequências, é natural. Não é necessariamente porque a pessoa é mau caráter, nem nada. É uma coisa, a gente tem que entender que o que a gente faz depende dos efeitos que a gente faz. Sempre, o tempo inteiro. E isso não é necessariamente ruim nem bom, é um fato. É para parar? Não sei. Vamos fazer um intervalinho, gente. Eu tô doida pra fazer xixi e não quero perder nada. Essa é a questão que tá rolando aqui. Eu não perder nada, já perdi muito. Perdeu mesmo. Eu tenho que assistir. 10 minutos, gente. E aí depois a gente vai falar das consequências. Deixa eu ver. Isso. Aí tem até cérebro para quem gosta. São 10h55. 11h05, então, voltamos? 11h? 5. 11 Pronto, meu Deus, high five. Essa mãozinha que a Raquel fez aí para nós significa mais do que tchau, né, gente? É o quê? É, nosso símbolo aqui. Da high five. É a quinta série aqui. Tem mais pessoas que conseguem